Vamos com informações do Galo. Conta pra gente, Matheus, quais são os destaques do Atlético nesta quarta-feira. Conto sim, Rafa, o Atlético fazendo mais um dia de atividades em campo com bola, reta final de preparação para o Campeonato Mineiro, né? Falta só uma semana pra bola de fato rolar, e aí em estádio, não mais em CT. Lembrando que o Galo tem antes disso um jogo treino diante do Ipatinga no sábado às 4h. Bom, nessa reta final de preparação, ênfase, claro, na bola, para os jogadores já irem acostumando, né? Já pegarem o ritmo de jogo novamente, porque quarta-feira, às 9h30 o Galo entra em campo para enfrentar o Patrocinense no estádio Pedro Alves do Nascimento, lá em Patrocínio. O Galo pegando estrada para esse primeiro jogo do Campeonato Mineiro Estadual, que o Atlético novamente chega apontado como favorito, com elenco forte, manteve todos os titulares. Dos reservas saiu apenas o Hever, que se aposentou, e o Johan, que foi pro Internacional, não teve o contrato renovado com o Galo, que busca o seu 49º título estadual. É o maior campeão aqui em Minas e o 5º título seguido, o que não acontece há 42 anos. E o Galo foi quem conquistou esse último penta do Campeonato Mineiro entre 78 e 82. Foi campeão também em 83, conseguindo aí o hexa, mas o penta do Galo de 78 a 82. O time que entrou em campo na final daquele jogo contra o Cruzeiro, vitória do Galo por 2-1, é uma seleção, viu? João Leite, Nelinho, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença, Heleno Cerezo e Renato Queiroz, depois Renato Sá, Catatal, depois Miranda, Reinaldo e Éder, técnico Antônio Lacerda. Galo e Cruzeiro jogaram por um público de 108 mil torcedores no Mineirão, quase 109 mil torcedores. Breno Galante, boa tarde pra você. É uma motivação aí pra turma buscar esse penta, né? Voltar a fazer história depois de mais de 4 décadas. Boa tarde, Rafa, Matheus, Lélio, Dimara, turma de casa. Ô Matheus, você acaba com o torcedor do Atlético lendo uma escalação de um time como esse aí, rapaz. Faz a gente, né? Eu sou muito nostálgico, né? Faz voltar ao tempo aí, lembrando desse ataque aí, Catatal, Reinaldo e Éder, Nelinho, puxa vida, Luizinho, Osmar Guarnelli, Jorge Valença, Cerezo, Heleno, meu Deus do céu. O time era muito bom, né? E era um campeonato mineiro que tinham 2 times, né? Atlético e Cruzeiro. Você fazia ali a aposta, esse ano vai dar quem? E o Atlético conseguiu uma hegemonia fantástica, que foi cortada, né, pelo título de 1984, que acabou no tapetão, né? O Atlético perde o primeiro jogo de, se eu não me engano, 4-1 pro Cruzeiro, ou 4-0, uma coisa assim. No segundo jogo, 1-0, gol do Reinaldo, e cada um comemorando para um lado, e depois de anos no tapetão foi decidido aí a vitória pro Cruzeiro, né? E aí depois o Galo ainda voltou em cena, né? Porque em 85 foi campeão, 86 foi campeão, um bicampeonato, enfim. Mas é um grande desafio, né? Muito tempo sem essa hegemonia, e dentro do Atlético ser tratado com muita seriedade. Já falei isso por aqui, Rodrigo Caetano, próprio presidente do Atlético, próprio Filipão, todo mundo enxerga como sendo o primeiro objetivo, né? Muitas pessoas, eu tô com vocês nessa questão do Mineiro, tá? Eu acho que o Mineiro tem que ser revisto para não prejudicar os times grandes, mas tem muito torcedor que às vezes desmerece o Mineiro, mas vai perder o Mineiro para você ver, meu amigo. Já teve muito treinador que caiu quando perdeu o Mineiro, né? A gente pode até lembrar de um aqui que o Lélio vai lembrar muito bem. Em 1987, antes da Copa União, o Atlético perde a final pro Cruzeiro, e o Palinha era técnico do Atlético e caiu, né? Caiu e depois assumiu o Tele Santana naquela Copa União de 87. Então, assim, o Mineiro só não vale, né? Quando o pessoal fala aí, né, que ganha, aí não desmerece, mas perder, meu amigo, a cobrança é muito grande. E volta a dizer, o Atlético é o grande favorito desse campeonato, sem dúvida nenhuma. Mas aí ainda bem que perdeu, né? Bom, com todo respeito ao nosso saudoso Palinha, né? Que aí o Atlético conseguiu trazer de volta o Tele Santana. Mas eu também, assim, eu penso o seguinte: você ter que jogar no mês de janeiro o Campeonato Mineiro, depois da luta que foi o Brasileiro, e aí colocar em risco toda a temporada por causa do campeonato estadual,
Não dá. E o pior de tudo é que mudaram o regulamento, né? Eles mudaram o regulamento. Ah, tem menos jogos? Tem. Só que com esses menos jogos, você não pode poupar o time no início, porque você já tá com a corda no pescoço. Sim. 4 jogos já é a metade da primeira fase. Entendeu? Então, é um negócio complicado. Você teria que mudar muito, mas muito mesmo, para tentar fazer algo. Porque hoje, lá no Nordeste, se tem uma coisa que nem eles falam mais, é no campeonato estadual. Uhum. Eu tô mentindo? Não, e não dá pra entender, né, Lélio? A gente tinha aquele sistema da Copa dos Campeões, né? Ô, Dimari, rapidamente, eu também não quero Copa Sul Minas, não, tá? Ah, você não quer? Não, eu quero é o Campeonato Brasileiro. Pra ele não ser decidido nas coxas, como ele foi ano passado. Sim. É aquilo que eu tava falando da correria. Em um mês, 50 trilhões de jogos. Não, Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero. Não é Copa Sul Minas, não. Aliás, eu gosto, só completando isso, eu gosto das Sul Minas, gosto desse tipo de competições, eu fiz diretamente todas as que aconteceram, mas aqui, Lélio, Breno, Rafa, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando das equipes do Rio, mas o Atlético, por exemplo, se reapresentou dia 8 de janeiro, não foi? Hoje é dia 17, o jogo é semana que vem. O Flamengo se reapresentou, pelo que eu vi aqui, dia 8 mesmo. Então. Dia 8. Então, né, a gente tá quase na mesma história. Só não é esse final de semana, mas é no meio da semana. Que vem, né? Entendeu? Então, é quase a mesma coisa. E olha, o Atlético ainda manteve o elenco, né? O mesmo treinador, tem um outro contexto da espinha dorsal e tudo mais. Mas se você for pegar tanto o Cruzeiro, com todos os novos contratados, que não sabe nem se vai estrear, e o América também ainda remontando equipes de treinador novo, mesmo caso do Cruzeiro, treinador novo, é assim, é inconcebível. Né? Assim, no contexto você olha e fala assim, como é que pode? Eles precisam se preparar, existe a necessidade da preparação, é humana essa preparação. 16 dias só pro Atlético de pré-temporada. Pro América menos ainda, né? Que o América o América foi dia 8, o Cruzeiro que foi dia 5. E outra coisa, né? Aquilo que a gente já comentou aqui no programa, agora você é refém do campeonato estadual, porque não vai bem no estadual, não. Nem pra Copa do Brasil você vai. Exato. Nem vaga você consegue. Então, meus amigos, um debate aí da Copa Sul Minas. Eu cobri o arbitral do Campeonato Mineiro do ano passado, fizeram a mudança para menos datas, justamente porque discutiam a possibilidade de fazer a Sul Minas neste ano de 2024. Cadê? Não se falou mais nisso, né? Não se falou mais nisso. Só se fala em outra coisa, né, Matheus? Exatamente. O Atlético, nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, participando de 8 rodadas, né? Disputando 8 rodadas, inicialmente faria apenas 2 jogos fora de Belo Horizonte. Esse da primeira rodada contra o Patrocinense em Patrocínio, depois contra o Atlético em São João del Rei. Só que vai fazer 3 agora, porque o Itabirito, que jogaria no Independência, vai mandar todas as partidas no estádio do Horto, tá levando o jogo tá levando o jogo contra o Galo para Brasília, né? Isso já tá confirmado, não oficialmente, mas fontes ligadas ao Itabirito já confirmaram isso, a nossa reportagem. E ele é o mandante. Galo e Itabirito, portanto, vai ser em Brasília. O Galo está no grupo B do Campeonato Mineiro, mesmo grupo de Pouso Alegre, Uberlândia e Vila Nova. Portanto, não enfrenta esses times. O Galo vai pegar do grupo A, Cruzeiro, Ipatinga, Itabirito e Tombense. E do grupo C, América, Atlético, Democrata e Patrocinense, Rafa. O Galo, será que chega mais ou menos favorito do que no ano passado, hein? Esse campeonato é confuso demais. Demais. Gente, não, mas aqui, perto do Carioca tá uma maravilha, tá uma uva de mara. Sobre favoritismo, Matheus, aí eu vou até abrir a pergunta pro Breno e pros nossos comentaristas pelo seguinte, Galo manteve a base, certo? A América reformulou praticamente o time todo, Cruzeiro tá contratando melhor que o ano passado, são as 3 grandes forças. Não desmerecendo os times do interior, principalmente o Atlético, que é o grande destaque, né? Ou tem sido o grande destaque nos últimos anos. Aí, Breno Galante, botando na balança, você acha que o Atlético ainda assim é o favoritaço para vencer o certame estadual?
Ô Rafa, pra mim porque você tem uma continuidade de um trabalho e de um elenco da temporada passada, né? O Filipão, eu já disse isso aqui anteriormente, se ele tiver hoje que fazer um time titular, ele já sabe quem ele vai colocar em campo. Diferente do América, diferente do Cruzeiro. América e Cruzeiro vão usar o campeonato para poder entrosar seu time, para poder entender qual a melhor peça para cada setor, e o Atlético já tem essa situação. E até digo mais, no dia a dia, esse entrosamento ele acaba, né, voltando, os jogadores se conhecem, sabe como o Filipão gosta de jogar, tem esse jogo treino contra o Ipatinga, que às vezes não é tão competitivo, mas é mais para poder ter um pouquinho mais de criar uma motivação a mais para os jogadores no meio dessa pré-temporada, que ajuda um pouco a gente poder observar essa questão. Mas eu acho que o Atlético se dá até o luxo de ir pro primeiro jogo, que é o que eu acho que vai acontecer, é não levar todos os titulares, né? O Atlético deve deixar uma boa parte dos titulares aqui para poder fazer um trabalho ainda de pré-temporada, inclusive Gustavo Scarpa, né? Então o Atlético ainda se dá esse luxo, porque o Filipão conhece o time, sabe do seu potencial, sabe qual peça que ele pode colocar em determinado setor. Então eu vejo o Atlético nesse aspecto aí favorito. E claro, as coisas se decidem dentro de campo, né? Não basta a gente dizer isso, né? Mas eu acho que se o time repetir, principalmente essa toada que veio no final do ano do segundo turno do Brasileiro, aí eu acho que a coisa pode ficar bem mais fácil pro Atlético. E aí, Lélio, Gustavo, Galo franco favorito para vencer o Campeonato Mineiro? Na minha opinião, sim. É o grande favorito. Mas aí a gente vai ver o quanto que o Cruzeiro, com suas contratações, vai conseguir diminuir esse favoritismo do Atlético. A gente tem que ver, porque o time vai ser um novo, né? Sob nova direção e tudo mais, com contratações até, como nós já dissemos aqui, melhores do que as do ano passado, mas aí a gente vai ter uma noção quando a bola rolar. Mas o Atlético é o favoritão nesse momento. No plano das ideias, eu acho que o favorito sim, né, Dimara? Mas a coisa acontece dentro das 4 linhas. O favorito, mas o que a gente tá dizendo é que ele é o favorito, a gente tá dizendo que ele vai vencer, mas não tem como você dizer que o Atlético não é favorito, gente. É só pegar o elenco do Atlético, mesmo o Cruzeiro com as modificações todas, pega o elenco do Cruzeiro, pega o elenco do América, o mesmo pessoal do interior, não tem como, o Atlético é o favorito. Como vai ser favorito nas outras competições em que ele vai disputar no Brasil e ainda na Libertadores, dependendo do início, de como foi. Então, um time que é favorito em Brasileiro, em Copa do Brasil e possivelmente também, dependendo do que acontecer inicialmente em termos de Libertadores, como é que ele vai ser favorito no estadual? Aí é uma questão lógica, né? Agora, se ele vai realmente vencer, aí é uma outra história, né? Vai pra uma decisão, tem um árbitro louco, o cara dá um pé, o outro time faz isso aqui, pode acontecer de ser futebol, né? Por isso que ele não é exato, como é o vôlei, é o melhor que vence, né? Não é assim, basquete é o melhor que vence, não, futebol não é assim, mas ele é o favorito. E outra, né, gente? Matheus, quantas vezes já vimos aí em final de Campeonato Mineiro ou em finais, o Atlético numa fase muito melhor que a do Cruzeiro, Sim. O Cruzeiro vai lá e ganha, e vice-versa. Sim. O Galo pega o América, ninguém bota fé no América, o treinador faz uma loucura, poupa o time num jogo decisivo e o Givanildo vai lá e conquista o título. Verdade. Forte abraço, Diego Aguirre, tamo junto. E por aí vai. Pois é. Às vezes quando a gente fala em favoritismo, pode dar a impressão no ouvinte, né, no torcedor, de que a gente tá falando fulano de tal que vai ganhar. Não é isso. Favoritismo é uma questão de lógica. Qual que seria a lógica? O Atlético ganhar o Campeonato Mineiro. Não significa que vai acontecer, porque o futebol é ilógico, né? 90% das vezes. Mas a gente tem uma prova disso, Rafa, que você falou recente. Quem que era o favorito para o jogo, primeiro clássico da história da Arena MRV? O Atlético. Pois é. Não, e aqui, agora, vamos ser sinceros, em termos de estadual, isso mudou. Tanto é verdade que o Atlético vende 4 títulos direto, não é isso? Buscando seu 5º. Então, há algum tempo, isso já mudou. O Atlético teve as melhores equipes nesses últimos anos e ele realmente venceu. Lembrando que o América é o atual vice-campeão. Então, assim, essa coisa do favoritismo tem funcionado nos últimos 4 anos. Verdade. O que ameniza o risco de uma zebra é o fato de, afinal, serem 2 jogos e não em um jogo, né? Por exemplo, como é na Libertadores, na Liga dos Campeões, Copa do Mundo. Sim. Sendo 2 jogos já dá uma amenizada pro clube que é favorito, né? A chance dele aumenta. Mas isso aí, esse discurso aí, Matheus, eu não acredito nele, porque
Você tá num dia ruim, leva um sapeca e aí ter que correr atrás é difícil. Mas eu volto a repetir, o que a gente tem que observar é como será feito o trabalho do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, como você bem lembrou, ele foi lá dentro da arena e venceu o Atlético. E a própria torcida, numa soberba muito grande, ex-rival escambau, é rival, é clássico e tem que ter sangue nos olhos. Se entra, né, frouxo igual entrou naquele jogo, leva a bomba de novo. E aí vai ser feio, porque pode até perder o título. Mas, bom, isso é inegável. O elenco do Atlético é melhor. Ele é o favorito, mas o negócio é dentro de campo. E lá dentro de campo é que as coisas se resolvem. E o Cruzeiro, ele vai ter muito o que mostrar pra gente ficar sabendo como que as coisas vão ficar. Era isso que eu temia. Separa a pizza pra gente aí, Lélio Gustavo. Mesmo de dieta eu quero um pedaço. O Breno tinha pedido a palavra. Oi. Não, eu queria levantar um ponto com vocês aqui que me chama muita atenção. O Itabirito querer levar o jogo para Brasília, né? Tudo bem que existe lá a empresa, se eu não me engano, a empresa até do Luiz Estevão, né? Que leva os jogos para lá. Mas vocês acreditam que vai ter público em Brasília? Eles estão pensando no dinheiro, Breno. Flamenguista. Eu sei, mas aí será que não seria interessante você pensar no dinheiro e levar para Cariacica, como fizeram com aquele Atlético e Brasiliense da Copa do Brasil, que teve um bom público lá? O Espírito Santo tem muitos atleticanos. Essa questão é que eu não entendo na hora do empresário decidir para levar para Brasília, porque qual a relevância? Lá não tem tanto torcedor do Atlético assim, ou eu tô enganado? Tem a turma da Candangá, lá tem uma grande torcida do Atlético, aliás, muito grande. A gente que já teve chance e oportunidade de fazer jogos do Atlético por lá, em Copa do Brasil, ou jogos que o Atlético levou pra lá e tudo, tem uma torcida boa. E tem uma outra coisa também, Breno. Como eles lá não têm essas equipes, né, que chegam realmente nas competições e tal, a curiosidade deles em relação ao jogo é maior. Mas vale a gente lembrar o seguinte, eles nem a renda têm, porque nesse pacote, quando você vende um jogo, você já tá ganha pago, a grana, você né? já ganhou tudo. Então, tanto faz se tiver, não tiver, entendeu? Ele vai ter o que ele tinha que ganhar, ele ganhou. E no caso do Itabirito, a gente tem que entender isso perfeitamente. Além de ser uma empresa, né? É um clube empresa, ele nesse momento faz a opção pelo que ele é de melhor para ele, que é o dinheiro. Obviamente é o dinheiro, ele tá construindo centro de treinamento, ele tá fazendo o seu, que a importância para ele nesse momento é o dinheiro. E o próprio Atlético que ele vai levar lá e que é uma atração. Se fosse Itabirito, com todo respeito, outro lázinho lá, outro do Mineiro, que não fosse Atlético, Cruzeiro e América, você acha que Brasília ia convidar o Itabirito? Não ia, gente. Ué, pra que vai convidar ele? É porque, Edmar, a gente teve agora no Brasileiro aquela experiência de ir pra Uberlândia com a América, aquilo ali foi uma brincadeira, né? Um público, quase público nenhum, né? É para aquele América e Atlético, a América já tinha recebido, se não me engano, também, 5 mil pessoas. Pois ele recebe, essa mas é a questão. tudo bem, cada um ficou feliz que recebeu, mas aí você faz um jogo sem público, né? Essa que é uma grande coisa que me impressiona, não se pensar um pouco nessa outra questão, porque Brasília a gente sabe, quando o Flamengo joga lá, lota. Lá tem flamenguistas adoidados, né? Atlético eu ainda tenho minhas dúvidas. Informação de momento, hein? Federação Mineira de Futebol acaba de oficializar o jogo para Brasília, mudando o horário. Estava marcado inicialmente para domingo às 6:30. Agora será às 4:00. Atlético e Itabirito, 4:00 do dia 18 de fevereiro. Domingo, estádio Mané Garrincha, em Brasília. Estarei de férias, hein? Posso ir lá visitar 18 papai. de fevereiro? Estarei de férias, posso ir lá visitar papai. E ainda ir ao meu jogo. pau um pé frio da desgrama pra ver jogo de futebol. Vou levar o senhor não, viu, seu Luiz? Fica em casa aí. O Galo tá defendendo um tabu, Rafa, porque não perde há 10 temporadas na estreia da temporada, né? Na estreia do Campeonato Mineiro. A última derrota foi em 2013, o jogo de reabertura do Mineirão, aquele clássico 2-1. Vencido pelo Cruzeiro. Quero propor mais um debate aqui, Rafa, que é a disputa pela lateral direita do Galo. Meu Deus. Temos 2 jogadores hoje, Mariano e Saravia, ambos tiveram contratos renovados com o Galo no fim do ano passado, portanto, o Galo está satisfeito com os 2. Manteve os seus 2 laterais para essa temporada. Mariano, com 37 anos, no ano passado fez 38 jogos.
O Saravia tem 30 anos, fez 40. Quer dizer, um número muito próximo dos dois. Aí o Mariano teve uma questão de lesão que o impediu de ter uma sequência como titular na reta final da temporada. Nenhum dos dois marcou gol na temporada e os dois deram 2 assistências. Mariano foi titular com o Felipão em 14 jogos, o Saravia em 16. Só que, como eu disse, teve esse período de lesão do Mariano. Ele era titular, se lesionou, ficou 40 dias fora, voltou e aos poucos retomou nas 2 partidas finais da temporada a titularidade. Mas aí a gente trouxe a explicação, né? Quando da renovação do Mariano, a explicação da diretoria do Atlético, que foi a seguinte: Saravia e Mariano, porque a ideia é colocar o Vitinho, né? E o Mariano já fazendo esse trabalho de meio que passar o bastão, né, pro Vitinho. E se o Atlético traz um lateral de fora, gasta dinheiro com ele, e ele acaba assumindo uma condição de titularidade, o que faz com o Vitinho? Que é uma das promessas da base do Atlético, que é um jogador que esse sim, o Luiz Felipe Scolari tem falado muito bem dele, e é uma definição do treinador também, juntamente com a diretoria, que ele fique para esse aproveitamento maior pela lateral. Então, na verdade, é para que o Vitinho tenha um espaço maior em relação ao Mariano e ao Saravia. Vitinho foi bem na copinha? Breno e Lélio, quem viu o Vitinho jogando aí? O Lélio falou dele um dia. Foi bem? Como é que foi? Não, eu falei, né? foi do Zé Felipe. Do Zé Felipe. Foi bem, Breno? Como é que foi? Ele foi titular, mas pra mim ele fez uma copinha muito discreta, sabe? E em vários jogos ele foi substituído. Ele ainda, pra mim, não mostrou um potencial que você fale, olha, esse garoto chama atenção, tem que ir pro profissional. Se pegar só o recorte da copinha, acho que não. O Lélio falou muito bem. Zé Felipe, Caio Ribas, João Rafael tiveram outros que foram destaques. E o próprio Ian, né, que ficou fora do último jogo também, né? Mas, por exemplo, na visão da diretoria e pelas informações que eles têm, e qual foi o planejamento traçado, foi esse. É por isso que não veio nenhum lateral direito, e sim para que o Vitinho possa ser aproveitado. Mas eu vejo o Mariano com boas condições de ser importante na temporada ainda, e quem importante sabe até pro começar Vitinho como também. titular. Muito nessa coisa do passado, explicar. Nós tivemos nesses últimos dias vários jogadores que estão chegando novos ou que deram entrevista por aí, muitos ressaltando, não é verdade, o começo, as pessoas, os outros jogadores, como foram importantes, como ajudaram, vários jogadores, e chegaram em Rio, no eixo Rio-São Paulo, chegaram aqui e falaram sobre isso. Então acho que é uma valorização. O Mariano tem essa característica, né, do ensinar, do explicar, faz parte do contexto dele, e acho que é por aí que vai ser feito o trabalho com o Vitinho. E aí, Lélio, Mariano ou Saravia? Olha, é uma ótima questão, né? Porque um tem mais técnica, mais experiência, e o outro tem os pulmões ali bem cheios, né? É verdade. Inteiros, no caso, o Saravia. Então, eu vou pela experiência por enquanto. Eu começaria a temporada com o Mariano como titular. Mas o Saravia realmente, em alguns momentos, ano passado, ele foi muito bem. Só no Maracanã que não deu muito certo pra ele, né? Deve estar sonhando até hoje com aquele jogo lá. Qual dos? Lá contra o Flamengo, foi, né, muito envolvido, e o Flamengo atacava muito pelo lado dele. Mas no geral, assim, o Saravia, ele assim, eu não diria que me surpreendeu, mas ele foi além do que eu esperava. Eu esperava só o jogador que eu tinha visto no Inter e no Botafogo, sabe? Um jogador firme, butineiro. E aqui ele chegou a ter seus momentos de participar muito da parte ofensiva do jogo também. Mas eu começaria com o Mariano por enquanto. Tá aí a opinião dos nossos comentaristas e também do Breno Galante. O Matheus, pra gente ir fechando esse primeiro... Oi? Não, deixa eu só falar sobre o que eu penso da lateral. Sim. Eu acho que o Filipão não vai ter um titular, cara.
sendo bem sincero. Eu acho que ele começa com o Mariano, como o Lélio falou, mas a gente sabe que a questão física do Mariano são 3 jogos e aí ele tem que dar uma parada, e aí entra o Saravia, e eu acho que vai haver um rodízio nessa situação. E vejo que o Vitinho vai ser aquele garoto que vai estar no banco. Eu não acredito, sinceramente, por mais que a diretoria esteja pregando essa situação, eu não imagino o Vitinho jogando efetivamente. Eu acho que ele pode no dia a dia, sim, pegar essa experiência com o Mariano, pode ir alguns jogos pro banco, e aí tudo bem, no segundo tempo, uma coisa assim, mas, por exemplo, pintar como titular em alguma partida, eu acho que o Atlético já tem isso, inclusive, há um bom tempo, desde 2021, quando tinha Mariano e Guga, 2022 também foi essa questão, porque o Mariano sempre com esse problema físico de não ter uma grande sequência de jogos. Eu acho que, sinceramente, essa temporada eu não vejo diferença nisso não. Acho que a gente vai ver aí equilibrado no final da temporada a quantidade de jogos pro Mariano e pro Saravia da mesma forma, viu, Rafa? Tá certo, Breno. Matheus, pra gente fechar esse primeiro tempo. Ô, Rafa, 10 segundos. Aí só uma coisa, eu só espero que quando houver espaço, coloquem o Vitinho pra jogar ao invés de colocar o Edenilson improvisado. Só isso. Aí ia ficar maravilhoso. Boa. Matheus, estamos fechando esse primeiro bloco do Galo. Daqui a pouquinho você volta com mais informações, beleza? Beleza, Rafa. Fechou então. Breno, um abraço pra você, meu velho. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu.